Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alberto Oliveira por aqui e hoje nós temos um convidado mais do que especial para o nosso canal, seguindo a nossa série de entrevistas sobre transição de carreira, carreira e segurança da informação. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo, meu irmão Yuri Diógenes. O Yuri é bastante conhecido da comunidade, serve de inspiração para muitas pessoas, assim como é para mim. E teve aí a gentileza de estar conosco aí por alguns minutinhos para que ele possa falar um pouquinho da história dele. E ninguém melhor do que eu próprio para falar sobre si mesmo, para se apresentar. Então, Yuri, obrigado aí por sua presença, por você estar aqui com a gente. E fala um pouquinho da tua história, como é que você chegou até aqui. Só não precisa falar da parte que a gente se conheceu. Cara, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha carreira no seu canal e na sua iniciativa. Eu acho que é bem legal a iniciativa. Muitas pessoas que estão entrando na área de tecnologia precisam ter um pouco da visibilidade de onde eles podem chegar e até onde eles podem ir, né? E para quem não me conhece, meu nome é Yuri Diógenes, eu sou de Fortaleza e já moro aqui em Dallas, no Texas, já fazem 17 anos, esse ano vai fazer 18 anos que eu tô aqui. Bem, eu comecei minha carreira, cara, como em 1994, na área de tecnologia, trabalhando ainda como, na época, era operador de computador, né? Eu trabalhava com MS-DOS, comecei a trabalhar com MS-DOS 5.5 na época, e era basicamente isso, operador mesmo de computador, com sistema operacional, e alguns aplicativos na época, o Fácil, o 4 Pro, o DBase 3, coisas mais daquela época mesmo, né? E aí eu comecei a ganhar mais visibilidade na parte de redes quando eu fui trabalhar na SW Informática em Fortaleza. Comecei a trabalhar com Novell, não lembro exatamente qual foi a versão da Novell, mas foi com Novell que comecei a trabalhar, em 95, 96, 95. E depois da Novell, comecei já a entrar mais nessa área de redes com NT. Na verdade, antes do NT, eu comecei a trabalhar com Windows for Workgroups, né? Que era baseado em NetBEUI, coisas simples mesmo, era só uma rede pequena. Mas era a interface que a gente tinha para os clientes, né? Porque o Novell era o servidor e usava o Windows for Workgroups como cliente. Então vem há muito tempo. Minha primeira certificação Microsoft foi em 1997, na época que ainda tinha o Network Essentials, uma excelente certificação, Uma que eu pena ter acho que saído. é uma pena ter saído, porque hoje em dia as pessoas não conhecem muito sobre redes, que não tem uma base boa, né? E aí foi indo. Comecei a trabalhar com NT, e em 99, né, fast forward, indo para 99, foi quando eu comecei a trabalhar na Lanlink, né, que foi justamente lá que a gente teve algo em comum, que você também trabalhava lá, foi em 1999, lá em Fortaleza, e fui alocado já num cliente grande na época, Telemar, justamente na época do bug do milênio, e a gente teve que passar por toda aquela questão do bug do milênio e tudo Ficou mais. de plantão lá na virada do ano, né? Fiquei de plantão na virada do ano e tudo. E tava indo tudo bem. Minha carreira no Brasil estava indo bem, né? Em 2000 foi quando eu lancei meu primeiro livro para certificação Cisco, Cisco CCNA. E trabalhei na época na Lanlink lançando o curso de CCNA preparatório com o livro que eu tinha escrito, que Eu foi lembro disso. o primeiro livro de Cisco CCNA que saiu no Brasil na época. Foi um livro bem recebido, ficou em top 10 na Submarino, na Livraria Cultura na época e tudo mais. Foi um excelente trabalho e foi o que me abriu as portas assim para escrever, né? E aí continuei.
em 2003 eu comecei também a dar aula na faculdade, na época na Gama Filho, em Fortaleza. Dar aula de rede de computadores no curso de graduação e também aula de sistemas operacionais. Então, estava indo tudo bem. Durante o dia, trabalhava na parte de consultoria e à noite dava aula na faculdade. Só que eu sempre tinha esse intuito de morar fora, né? De trabalhar na Microsoft em si. Era sonho. Hoje em dia, se é sonho de muita gente, e hoje em dia as pessoas conseguem ver isso de forma até mais palpável, porque o mundo, de certa forma, diminuiu nos últimos anos. Em 2003 ainda era uma coisa não existente. Até mesmo porque eu, por exemplo, quando eu saí de Fortaleza, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha tido uma experiência internacional. O canto mais longe que eu tinha ido na época tinha sido São Paulo, então eu não tinha essa experiência. Hoje em dia todo mundo viaja para o exterior, qualquer profissional vai para uma conferência, na maioria das vezes e tudo mais. Eu realmente vim de um background muito simples, né? Minha infância foi simples. Meu pai saiu de casa, tinha 4 anos de idade. Eu estudei em colégio público, terminei meu segundo grau em colégio público em Fortaleza, porque não tinha não tinha dinheiro para pagar a colégio particular na época. E quando eu estudava em colégio particular, que foi o segundo grau, eu já era com bolsa de estudo, porque eu jogava futebol de salão, então eu tinha bolsa de atleta na época. Uhum. Então por isso que eu conseguia também pagar o estudo em um colégio melhor. Mas aí eu perdi a bolsa por causa de uma contusão que eu tive e tudo mais, aí não fiquei um tempão sem poder jogar, e aí fui para colégio público, né, fazer o segundo grau no colégio público. E então eu não tinha condição financeira de passar férias na Disney e tudo mais. Era tudo um sonho muito distante, né? Então, quando apareceu a oportunidade de vir para cá, de mudar para cá, foi uma coisa realmente imensa, né? Porque eu nunca tinha tido essa experiência. Então, quando eu mudei para Dallas, foi dezembro de 2003. E dezembro aqui em Dallas é inverno, né? E eu não sabia o que era inverno. Eu nunca tinha passado por inverno. Eu nasci e cresci em Fortaleza. No E não sol e no tem, calor, né? não tem inverno lá, só tem 3 estações, né? Que é quente, muito quente ou quintura, né? Então, É bem isso e- mesmo. então não sabia bem o que era frio. E aí eu cheguei aqui totalmente desprovido de roupas apropriadas para frio e passei muita dificuldade no começo. Eu tenho uma série de 6 vídeos no meu canal que fala sobre essa trajetória aí, com mais detalhes para quem quiser Eu vou, assistir. eu vou deixar o teu canal linkado na descrição do vídeo. Até para quem não te conhece ainda, que eu acho muito difícil, a maioria do pessoal que me segue você. Mas para quem não sabe dessa história em específico, dessa tua movimentação, para prestigiar isso daí, para conhecer, para entender e para ver que assim, a gente está falando de uma coisa que aconteceu há quase 20 anos atrás, né? Então, como você falou, era uma realidade completamente diferente da que a gente tem hoje. O mundo hoje é muito mais, como você falou, é um mundo menor, a coisa ficou É. mais globalizada, a gente tem, assim, existem facilitações no acesso a bastante coisa, inclusive a informação. Na época que você Demais, começou era demais. Aí, livro, né? Era livro, livro e livro. Quando eu estudei para a primeira prova de certificação, a gente fez uma vaquinha. Nessa época eu trabalhava na Evolução Informática, a gente fez uma vaquinha e comprou o Resource Kit para estudar. Então, quando a gente foi fazer a prova de Windows 95 na época, a gente estudou pelo Resource Kit. Não tinha um preparatório para a prova. E os cursos na época da Braz Figueiredo, que era em São Paulo, era muito caro. Então a gente não tinha condição. Então a gente fez uma vaquinha, comprou o Resource Kit e aí ficou rotacionando, fazendo um grupo de estudo, estudando com um dicionáriozinho do lado, entendeu? Porque era o livro em inglês, a gente não sabia bem inglês e aí estudava com um dicionáriozinho do lado para poder fazer algumas traduções. Mas eu acho que o principal ponto foi de quem cresceu muito nessa época, estudando, né, nesse formato, é porque a gente tentava encontrar solução para as nossas limitações. Hoje em dia,
Ninguém tem tudo disponível, um clique disponível para ele pesquisar, e os caras ainda não conseguem encontrar e ainda conseguem achar, né, motivo para reclamar que não tem as coisas, tá entendendo? Então, eu não me conformo muito, né, que hoje em dia está tudo tão acessível e as pessoas ainda dizem que não conseguem estudar porque não tem material apropriado, né? recurso disponível, material apropriado. Isso aí é desculpa, entendeu? Mas enfim, voltando, isso aí já é um outro vídeo só para só falar disso, só para descer o sarrafo nessas coisas. E então quando eu vim em 2003, vim como um contrato que foi um risco muito grande, porque eu saí de um cenário onde eu tinha um emprego estável, eu dava aula, tinha um nome, eu ouvi muitas pessoas que estavam comigo na época me chamar de doido, falaram assim, cara, aqui você tem um livro lançado, você já tem um nome feito, é professor de faculdade, aí você vai para os Estados Unidos num contrato de um ano, sabe, não vai nem ser funcionário da Microsoft, é um tiro no escuro, você vai ser só mais um lá. Rapaz, eu recebi mais críticas do que mais críticas do que incentivo para vir, entendeu? Então eu vi quase que contra todos e contra todos, porque muita gente achou que era loucura minha fazer isso. Mas eu confiava no meu potencial e eu sabia que eu ia fazer uma coisa que ia dar certo. E aí vim, né? E realmente era um contrato de um ano, tanto é que quando foi por volta de... cheguei em dezembro, quando foi por volta de maio, né? Maio, junho, eu vi que o contrato não ia ser renovado. Então, se o contrato não fosse renovado, eles iam me mandar de volta do Brasil, porque quando você está com visto H1B, né? Você tem que estar atrelado à empresa. E aí eu falei assim, pô, eu não quero voltar mais. Eu já vi como é que estão as coisas aqui. Minha esposa tinha acabado de chegar, porque eu vim só. Minha esposa chegou em junho, né? Ia chegar em junho, e eu falei assim, não faz sentido ela chegar e a gente ir embora, entendeu? Eu tenho que dar um jeito nisso. Então fui para uma feira de emprego que teve perto do trabalho. A Dell estava fazendo o que eles chamam de Job Fair, perto da Microsoft, e aí eu fui lá, fiz a entrevista e no mesmo dia recebi a proposta já para entrar na Dell como funcionário efetivo. E aí, cara, não contei duas vezes, aceitei a proposta para ser efetivo, me deram um dinheiro, uma grana relativamente boa para fazer o relocation, né? Apesar de que o relocation foi simples, que eu não tinha nada, né? Não tinha móveis, não tinha nada ainda. Então foi uma grana que até me ajudou nesse começo, porque eu só fiz alugar um carro para botar os pequenos móveis que tinha. Rachei com outro amigo também que se mudou. E a gente foi para Austin, né? Na verdade foi para Round Rock, que fica perto de Austin, né? Fica 3 horas aqui de Dallas. Então a gente foi para lá e eu fiquei na Dell de julho de 2004 até janeiro de 2006. Então foi uma época boa, uma época muito boa, porque foi uma época que eu aprendi muito inglês, porque na Microsoft, nesses primeiros meses que eu estava lá, eu trabalhava num time de latino, então eu falava mais ou espanhol ou português. E se você vem para cá e você quer aprender inglês, você tem que estar no meio de pessoas que falam inglês. É um erro muito grande que muita gente que vem para cá comete, que vem para cá e aí só arruma amigo brasileiro. Então, eu conheço gente que está aqui há 10 anos e não sabe falar inglês ainda. Por quê? Porque criou um ciclo de amizade só com brasileiro. Isso é um erro, né? Um erro porque vai chegar uma hora que você vai precisar e você vai fazer, pô, 10 anos se passaram e eu não aprendi o idioma de onde eu moro. Não faz sentido isso. Então, na Dell eu fui forçado a aprender mais, porque eu estava no time de americano lá e foi uma benção, porque eu melhorei muito. E foi aí foi na Dell mesmo, por volta de 2005, que eu comecei a trabalhar já com segurança, porque fui fazer um bootcamp de CSSP e também fui fazer um bootcamp de Security Plus. Foi aí que eu peguei a minha certificação Security Plus em 2005, lá em Austin, fazendo esse bootcamp e fazendo a prova também. E aí, em 2006, eu voltei como funcionário da Microsoft. Voltei de novo para Dallas.
E apareceu uma vaga, apliquei, entrei. E aí, em 2007, comecei a trabalhar efetivamente no time de segurança, né? Quando eu voltei em 2006, eu ainda estava no time de plataforma. Então, eu trabalhava mais com infraestrutura. Mas aí, em 2007, eu fui trabalhar exclusivamente com ISA Server, né? ISA 2000, 2004. E a partir daí, já começando a trabalhar mais com o time de produto e tudo. E aí, cara, as coisas foram melhorando. Dentro da Microsoft é um desafio contínuo, né? Se você quer continuar crescendo. Eu fiquei, por exemplo, em suporte na Microsoft de 2006 até 2011. Então, aí eu fiquei um pouco cansado de trabalhar com suporte, porque desgasta muito. Comecei a trabalhar no segundo shift, né? Ou seja, eu entrava 1 hora da tarde, saía de noite. E aí eu pegava muito caso que vinha da Europa, geralmente, então era muito cansativo e eu estava tendo problema de gerenciar o que a gente chama de work-life balance, né? Porque muitas vezes eu não dava tempo de me alimentar direito, aí saía da Microsoft 10 horas da noite, ia comer sanduíche, fast food, foi na época que eu comecei a engordar bastante também. E não estava encontrando esse balance. Aí foi aí que eu saí e fui para o time de Windows Security para começar a desenvolver conteúdo, escrever artigos, artigo antigo que existia chamado Windows Threats and Countermeasures. Eu fiz parte do time que escreveu esse artigo, na época do TechNet e tudo. E aí pronto, aí a vida mudou do água para o vinho. Foi a partir de 2011 que eu comecei a trabalhar de casa. Então, engraçado que quando o Covid chegou, eu já estava trabalhando de casa desde Já estava em 2011. home office, né? Já estou em home office dedicado desde 2011. Eu só ia na Microsoft quando era preciso ir para reunião ou alguma coisa do tipo. Então, nada mudou do meu dia a dia nesse sentido. Mas aí em 2017, né, 2011, 2017 teve um outro grande salto para mim, que foi virar PM. Então eu entrei no time de engenharia para ser PM de Azure Security Center, que é um produto que eu já trabalhava desde que foi criado em 2015. Porque eu que escrevi a primeira geração de documentação do Azure Security Center em 2015, quando a gente lançou em public preview ainda o produto. Era bem simples. E ele veio virar GA em 2016. Então, o time já me conhecia, todo mundo me conhecia, então foi bem fácil fazer a transição para PM, entendeu? Então, em 2017 virei PM e aí comecei a viajar mais para Israel, porque o time de desenvolvimento tá lá, entendeu? E desde então tô nessa, entendeu? Desde então tô no time de engenharia de Azure Security Center. Pois é, cara. Eu fico. Toda vez que eu relembro essa tua história, que eu relembro essa tua jornada, e que você conta, ou que eu escuto isso de alguém, ou que alguém me fala sobre você, eu sempre penso nisso, pô. Num determinado momento da vida, o cara disse: Não, eu tô bem aqui, mas eu quero mais. Eu quero mais do que isso. E eu posso mais, eu vou buscar mais. E pelo que você já falou aí, você enfrentou diversas dificuldades aí, não só na questão assim da movimentação em si, que já é uma coisa bem complexa, né? Você sair de um canto, de uma cultura, você imergir em outra, você abraçar essa outra cultura, você mover, né, de país. Mas, e além disso, ainda teve toda essa questão aí tinha um time aí torcendo contra, né? E no final das contas a gente sabe que sempre tem, né? Mas, cara, é o tipo da coisa, mas eu acho que tudo, por isso que eu tento educar muito minhas filhas nesse sentido, porque muitas coisas eu começo a notar que fizeram parte da minha personalidade desde pequeno, tá entendendo? Por exemplo, quando eu era goleiro, eu era reserva, mas eu queria ser titular. Então eu trabalhava muito, treinava muito para virar titular. E aí eu virei titular no colégio, no time da seleção do colégio, mas aí eu jogava na ABB também, e eu era também reserva na ABB, e eu queria virar titular. Então eu sempre trabalhei com objetivos bem traçados, e isso é uma coisa que na vida de atleta era muito simples, né? E eu fui atleta no colégio com bolsa de estudo durante muito tempo. Então eu sempre tinha esses objetivos bem traçados. Então, com o tempo eu vi que
na vida profissional era basicamente a mesma coisa, né? Você tem que ter os objetivos bem traçados. E, por exemplo, quando eu era goleiro da seleção do Colégio General Osório, que era um colégio particular e tudo mais, que era um colégio considerado, né, lá em Fortaleza, um colégio de rico, né? E eu era o pobre lá da coisa, né? Todo mundo era rico, era pobre, mas eu tava lá porque eu tinha bolsa. Eu geralmente tinha amizade com as pessoas, tinha amizade com todo mundo, mas eu também tinha amizade com o que eu chamava de playboyzinho, né? Tanto é que as pessoas se segregavam na época, né? Assim, ficava os caras que eram mais lascados de um lado e os que a gente chamava de playboy do outro. E aí, muitas vezes, os caras chegavam aí, pô, por que você tá tendo amizade com os playboys, tá se misturando com os playboyzinhos e tudo mais? Eu disse, não, cara, eu gosto dos caras, a gente conversa e tudo, não vejo nada demais, não. Aí eu comecei a ver que desde de novo tem muita gente que cria essa segregação. Não, esses caras aí são ricos, eu não quero chegar perto deles, não. E eu já via de outra forma, né? Eu ficava ouvindo a história dos caras, dizendo pra mim, eu fui passar as férias na Disney, eu fui passar as férias nos Estados Unidos. Eu falei assim, pô, isso é legal, cara, eu queria fazer um dia uma coisa dessa, né? Então, cara, tem gente que fala assim, você não é para ter inveja, você é para pensar o quê? Pô, esse cara consegue fazer isso. Pô, por que eu não posso conseguir? Tá entendendo? Então, eu sempre tive isso muito claro. Se eu vi uma coisa que eu gostava e eu queria fazer, eu pensava, pô, se ele conseguiu, eu também consigo. Tá entendendo? Então, eu acho que é esse o mindset que você tem que ter, e não aquele do tipo, eu não faço parte desse grupo aí, não. Esse grupo aí é um grupo privilegiado e tudo mais, e eu sou o grupo oprimido, entendeu? Você me conhece muito bem, sabe que eu não tenho essa visão. A visão de encontrar justificativas para me sentir oprimido. Né? Se alguém me oprimir, vai ser eu mesmo. Se não for eu mesmo, ninguém mais vai me oprimir, porque eu não vou deixar, porque eu não tenho esse pensamento. Tá entendendo? Então, e outra coisa, e para as pessoas, por exemplo, que duvidaram de mim na época que eu saí do Brasil, falaram assim, pô, você vai ser só um lá? Eu falava assim, beleza, vou lá, vou tentar e vou dar o meu melhor. E aí, o que aconteceu? Hoje em dia, eu estou aqui com 24 livros lançados. Desses 24 livros, provavelmente 20 são em inglês. Meu nome hoje em dia aqui é bem mais forte do que era há 17 anos atrás no Brasil, entendeu? Construí um nome muito mais forte do que era, baseado no meu trabalho. Então, o resultado vai chegar. Você só não pode, primeiro, se derrotar antes de tentar e achar que você não pode conseguir chegar no canto e trabalhar consistentemente para fazer acontecer, né? Que é outro erro também de muita gente. É o quê? Os caras, que chamam o famoso fogo de palha, né? O cara se anima, aí não vê resultado. Aí se anima, não vê resultado, aí começa a cair performance. Eu tenho várias pessoas que eu mentoro na Microsoft que eu falo para os caras, olha, não adianta nada você entregar um projeto bem feito. Você acha que esse projeto vai te dar o aumento que você quer no seu salário ou a promoção que você quer? Não, não vai não. Você tem que entregar nesse mesmo nível várias vezes até você ser promovido. Né? Consistentemente mostrar que se você não for reconhecido, não é culpa do seu gerente, é porque não chegou, você ainda não mostrou a consistência necessária ao longo de um período de tempo para justificar a sua promoção, entendeu? As pessoas às vezes tem esses spikes de motivação, chega lá em cima, é a mesma coisa do cara que também está perdendo peso, várias vezes consegui ouvir isso. Eu perdi por volta de 50 quilos, 45 a 50 quilos, também baseado na consistência, entendeu? Agora, o neguinho perde peso, aí se anima e depois come pra caramba, ganha peso, aí pronto, acabou, né? Ou seja, é aquele vai e volta danado. Na carreira, a mesma coisa, vai e volta. Não dá, tem que manter consistência. Desde que a gente se conhece, Yuri, que eu sempre tive a percepção de que você é um cara com uma mente muito densa, muito forte, né? Então você é um cara de objetivos muito claros, muito... tá me fugindo a palavra, mas assim, você sempre demonstrou essa consistência, né? Então, quando disso que você fala, quando você quer uma coisa, você vai, você busca, você faz o que é necessário para você alcançar aquilo dali. Fala pra gente um pouquinho
dentro dessa mente tão forte que você tem, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou quando você estava iniciando a tua carreira, né? Principalmente em segurança da informação e também nessa movimentação, né? De você sair do Brasil, onde você tinha, como você falou, né? Existia um status quo do qual você gozava e você vai para um local onde você vai ser, entre aspas, mais um, né? E aí, só um parêntese sobre esse mais um. Você estava falando isso e eu me remeti a uma frase que eu ouvi um dia também, quando eu estava num processo de movimentação, que era o seguinte: você quer ser cabeça de sardinha ou rabo de tubarão, né? O que é uma cabeça de sardinha? Você quer ser o cara num canto pequeno ou você quer ser mais um num canto maior, podendo ascender a ser o cara daquele canto maior? Ou seja, que tipo de oportunidade você quer seguir na sua vida? Que tipo de local você quer estar, né? Que tipo de crescimento você busca? Eu acho que para mim no Brasil a dificuldade maior foram as condições, na realidade foram as condições financeiras, porque como eu vinha de um background muito humilde, eu só fui ter computador, por exemplo, depois de velho já. O computador que eu tinha era só no trabalho, então era tudo muito baseado no livro, né? Ou seja, eu trabalhava durante o dia e chegava em casa, não tinha como praticar, eu tinha que ler o livro, entendeu? Então isso era uma dificuldade no começo, né? No começo, logo depois que eu consegui adquirir meu primeiro computador, foi um 486, ainda lembro. Aí eu já comecei não, foi um 386. Já comecei a estudar mais e tudo mais. Então, eu acho que essa aí foi a dificuldade. Agora, houveram outras, né? E muitas vezes as dificuldades eram mais de pessoas que você considerava relativamente amigos, né? E ficavam, de certa forma, né? Esnobando um pouco, ou não lhe levando a sério. Eu lembro, por exemplo, estudando para a prova de Network Essentials, eu ainda não conseguia ler inglês e tudo mais. E eu tinha um pensamento muito forte desde o começo e falava para a pessoa, cara, ainda vou trabalhar na Microsoft. Eu lembro dessa pessoa chegar para mim e dizer assim, pô, tu não consegue nem ler esse livro em inglês, tu acha que vai trabalhar na Microsoft, tá entendendo? Então, esse tipo de coisa, assim, que você ouve de uma pessoa que você confia e você fica assim, pô, acho que esse comentário não precisava. Mas também eu nunca me doí, né? Eu nunca usei isso para falar assim, pô, para me vitimizar. Nunca me vitimizei, entendeu? Eu acho Virava que isso combustível, né? Não, virava combustível, entendeu? Virava justamente o contrário. Falei assim, agora que eu vou te mostrar como é que as coisas funcionam. Então eu sempre usei isso como combustível. Só. Então acho que isso isso foi uma coisa importante, usar como combustível. E eu acho que hoje, nessa geração de hoje em dia, as pessoas priorizam a vitimização ao invés da motivação. Isso é um problema sério, né? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que chegaram comigo, junto comigo nos Estados Unidos, e tinham um pensamento diferente do meu, né? E às vezes se vitimizavam dizendo o seguinte, pô, eu não estou tendo essa oportunidade em projetos só porque eu sou latino, eu estou dando oportunidade só para americano, como eu sou latino, estou sendo discriminado, e eu não via aquilo. Eu falava assim, cara, na boa, você não está tendo oportunidade porque você ainda não merece, você ainda tem a Não tá fazendo competência. por onde, né? Não tá fazendo por onde, né? Às vezes eu tinha vontade de falar isso pra pessoa, mas rapaz, o cara já tava tão doído que era capaz dele chorar. Então, mas eu entendia que aquilo era chororô dele, né? Da pessoa. E eu não tinha essa visão, cara. Não tinha essa visão. Nunca tive. Tanto, pra você ter ideia, eu voltei pra Microsoft em 2006 e em 2010 eu fechei um contrato com a Microsoft Press para escrever um livro de TMG. E eu nunca tinha escrito um livro em inglês aqui, nos Estados Unidos. Eu comecei a escrever blogs para o time de ISA em inglês em 2009, e as pessoas começaram a gostar das coisas que eu estava escrevendo e tudo mais, e eu peguei e mandei uma proposta sem, sabe,
menores intenção que ia dar certo. Mas eu mandei uma proposta para a Microsoft Press, falei assim, olha, eu trabalho no time de produto, tal. Mandei para a Microsoft Press, os caras aceitaram. E eu fiquei pasmo, assim, caraca, como é que deu certo? Então, é a velha história de você acreditar, né? Você tem que acreditar. A vitimização só vai levar você ao fracasso, entendeu? Entendi. Mas como a vitimização ela é tão, ela, digamos assim, ela traz tanto status em redes sociais, né? As pessoas com pena e dando like, mensagem e tudo mais. Às vezes tem gente que prefere ter sucesso em rede social do que ter sucesso na vida real, entendeu? E para mim o sucesso na vida real é muito é o verdadeiro sucesso, né? Mas tem gente que prefere ser popular pelo chororô ao invés de ser popular pelas coisas que entrega, tá entendendo? Então eu sou feliz de ter crescido com essa old school, né? Mentalidade mais old school. Sim. De fazer a coisa acontecer. Rapaz, eu adoro ter crescido numa época que não tinha rede social, entendeu? Porque me ajudou a focar na coisa certa. Entendeu? As coisas eram mais reais, por isso, como eu falava. Assim, eu fico imaginando, porra, imagina se eu tivesse rede social na época que eu jogava futebol de salão, talvez nem tinha treinado tão forte para ser goleiro titular. Eu ia ficar batendo foto, né, e postando em vez de estar fazendo o trabalho bem feito. Tá entendendo? Então, naquela época você tinha que suar e mostrar o trabalho, entendeu? Tem vários, eu conheço vários exemplos de pessoas que dentro do ambiente corporativo mesmo, né? Que às vezes nem não entrega o que tem para entregar. Por quê? Porque já tem a sensação que entregou. Porque quando ele começa um projeto, ele já posta no LinkedIn dizendo que estou muito feliz de agora fazer parte desse projeto. Aí pronto, o cara recebe 100 likes, um bocado de mensagem, aí o cara já tem aquela sensação de missão cumprida. Né? Já cumpri, não, já ganhei os escudos que eu tinha que ganhar. Aí passa 2, 3 meses, o cara não entrega o projeto. Então tem gente que fala assim, agora vou estudar para a prova, aí posta foto do livro e tudo mais, tá ganhando 100 likes, nunca fez a prova. Por quê? Porque continua nessa. Porque já a gente conhece gente assim, né, Yuri? Ele já imaginou que ele deu certo. Ele já conseguiu os escudos que queria e agora ele não precisa mais. Né? Então tem muita gente que não consegue alcançar justamente por causa disso. Eu vejo vários exemplos. Entendeu? Cara, eu não tenho como agradecer, né? Tudo o que você expôs aí pra gente. Eu acho que é muita história, muita coisa. O pessoal certamente vai consumir bastante. E esse conteúdo que você deixou aqui pra gente é uma história muito inspiradora, cercada de desafios e de alcances, ou seja, de vitórias. Para a gente finalizar, queria que você deixasse aí uma mensagem, do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, para esse pessoal que está começando, que olha para você e enxerga um exemplo, um norte, né? Porque tem muito isso, às vezes a gente está começando a carreira e a gente fica procurando, né? Pô, quem é que eu me espelho, né? Quem é um cara que eu posso olhar que fez um caminho bacana, que eu podia usar aqui como motivação para seguir o meu. E você, sem sombra de dúvida, para muitos de nós brasileiros, é uma dessas pessoas. Então, queria que você deixasse uma mensagem aí para essa pessoa que está começando, que está transacionando de carreira e precisa daquele punch para poder passar para o próximo nível. Cara, a mensagem que eu deixo é a seguinte: tenha objetivos, entendeu? Para alcançar. Se você não estabelecer objetivos, é muito difícil você chegar num ponto, porque você não sabe nem para onde é que vai. Entendeu? Então, estabeleça objetivo de curto, médio e longo prazo. O longo prazo pode ser simplesmente uma visão. Um dia eu quero chegar em tal canto. E essa visão pode ser uma visão longe, pode ser uma coisa que você agora fala assim, uou, isso aqui é uma coisa bem desafiadora. Mas tudo bem, é uma visão. Mas aí você tem que criar objetivos de curto e médio prazo que sejam alinhados com aquela visão, que você fala o seguinte, olha, se eu seguir esses objetivos, eu vou chegar naquela visão. Entendeu? Então você tem que traçar isso. Você viver sem ter um objetivo, sem saber o que é que vai fazer, sem saber qual é o seu próximo passo, é muito difícil. Você começa a tirar para todo lado, o tempo vai passando e você não fez nada, entendeu? Então, estabeleça objetivos, não deixe apenas no papel, né? Estabelecer objetivo é o passo número 1. Daí você tem que estabelecer o quê? O seu plano de ação, o que você vai fazer para alcançar o objetivo. E aí, depois de fazer o plano de ação, não é só também fazer, aí tem que executar.
Então você tem que estabelecer o objetivo, criar o plano de ação e aí executar diariamente. Só vai se for assim, tá entendendo? Só vai, porque aí você vai ter como mensurar o seu sucesso. Você vai chegar e falar assim, o que é que eu consegui alcançar nesse mês que está alinhado com o meu objetivo? Meu objetivo desse ano é adquirir XYZ. Esse mês, eu terminei o mês com um saldo positivo que está me levando àquele objetivo, senão tem que repensar e criar outro plano. Mas tem que ter esses assessments, pelo menos mensalmente, né? Às vezes eu faço assessment semanal, para ver se eu estou realmente chegando onde eu quero chegar no mês. Tá entendendo? Então você tem que ter isso. Você tem que fazer essas coisas para poder a sua carreira começar a decolar e ir no rumo correto. Essa seria a minha dica. Sensacional, meu amigo. Muito obrigado novamente aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim aí de mais uma entrevista. Agradecendo de novo aí ao Yuri pela presença e disponibilidade. E na sequência aí a gente vai ter outras pessoas com quem a gente vai conversar. Vamos continuar aí na sequência de conteúdo voltado para a carreira, voltado para esse conhecimento de construção. E é isso. A gente se encontra na próxima. Um abraço e até mais.